esqueço de ler a palavra. Eu tenho mais compromisso com o meu serviço do que ler a tua palavra. Eu tenho mais compromisso com os afazeres domésticos do que orar e falar contigo. Eu tenho mais compromisso. Aí as pessoas dizem assim, ó, pastor, mas eu não tenho tempo. Foi algo que eu falei para Deus. Então Deus me cobrou. Para Deus não tem desculpa, meus irmãos. Se tu não tem tempo, dá o que tu não tem para mim, que eu te dou tempo. Sabe o que acontece, meus irmãos? A gente começa a buscar a Deus nas madrugadas. Tira aquela 1 hora de sono, aquelas 2 horas de sono. Sabe o que Deus faz com o teu tempo? Ele estende o teu tempo nos outros dias. Ele expande tu. Eu vou fazer 1 hora. Agora eu vou me acordar 5, se eu me acordar 6 e vou orar. O teu dia se estende. Mas agora se você não faz, sabe o que acontece? O pneu do carro fura. Se você não faz, sabe o que acontece? Perde o ônibus. Chega atrasado no serviço. Tem que ficar mais no teu tempo. É isso que acontece, meus amados irmãos. Por acaso o tempo não é de Deus? Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que o mundo já é do maligno. Quando nós saímos para aquelas portas da nossa casa, nós temos que ir para fazer a diferença e dizer, Senhor, eu vou lá fora enfrentar o mundo, mas o Senhor vai comigo. Eu já me blindei agora aqui, no cerco espiritual, nesta oração, do modo que eu acordei. Eu já orei, Senhor Jesus, na madrugada, já te busquei. Eu já fiz primeiramente o meu compromisso contigo. Agora me guarda, porque o mundo já é do maligno. Mas muitas das vezes nós questionamos a Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que aconteceu aquilo? E não analisamos nós mesmos. Meus irmãos, a maioria das igrejas, 90% está corrompida. E a irmã falou aqui também, e eu repito, porque é o Espírito Santo de Deus que nos destrui. Não vamos nos tornar comum. Vamos ser a menina dos olhos de Deus. Se estão falando de nós, deixa falar. Se estão fofocando de nós, deixa falar. Enquanto eu falo de mim, eu falo de Cristo. Porque eu não fui chamado para defender o ministério Arca de Deus. Eu não fui chamado para defender o meu ministério. Eu fui chamado para defender o ministério de Cristo. E você foi chamado para defender o ministério de Cristo. Então, meus amados irmãos, deixa eu falar, meus irmãos. Não vai mudar nada. Quantas pessoas já não falaram de ti? Quantas pessoas já não mentiram de ti? Quantas pessoas já falaram isso, aquilo? E tu está aí de pé. Porque Deus, Ele te conhece. Sabe o que chamaram Jesus? De endemoniado. Ele é endemoniado. Ele expulsa o demônio por Beelzebul. Sabe o que falaram de Jesus? Ele não é de Deus. Sabe por quê? Porque ele não guarda o sábado, ele não guarda a lei. Esse homem não é de Deus. Sabe de quem chamaram Jesus? Filho de prostituição. Filho de prostituta. Chamaram a mãe de Jesus ali, Maria, naquela condição de prostituta, dizendo que ele era nascido e gerado de adultério. Falaram tudo isso de Jesus. O que não vão dizer de nós, né? O que não vão falar de mim e de ti? Que somos realmente pecador. Se falar daquele que não tinha pecado, meus amados irmãos, é porque não conhece o mundo espiritual. Porque Deus sabe quem tu é no mundo espiritual. E o diabo sabe quem tu é também no mundo espiritual. Então por isso que ele usou aquelas pessoas para acusar. Ele vai usar pessoas para acusar, para fazer com que você venha perder a sua graça, para fazer com que você venha sair da direção. Lembra que lá no jardim, ele usou as artimanhas para tirar Adão e Eva da direção de Deus, da ordenança de Deus. E hoje o inimigo continua da mesma maneira. Irmãos, atentai-vos, porque o diabo, o inimigo da minha alma, o inimigo de vós, ele não vai vir tentar te tirar da tua presença dizendo, bebe essa bebida, dorme com essa mulher que Deus está mandando, dorme agora com esse homem que Deus está mandando. Não, ele vai dizer, Deus falou, está escrito, ó. É por isso que o diabo está usando, investindo agora as revelações e um espírito de engano nos últimos tempos, para dizer e obrigar as pessoas a fazer aquilo que ele quer, não que Deus quer, para afastar a pessoa da tua presença. Por exemplo, eles dizem, olha, a porta do carro vai vir, o teu casamento vai vir. Aí o casamento não vem, a pessoa sai da igreja. Aí o carro nunca vem, a pessoa, mas Senhor, tanta promessa foi entregue aquele dia, aquilo. E a pessoa começa a culpar Deus. As pessoas começam a se afastar. Lembra, meus amados irmãos, do profeta novo e profeta velho? Se você não conhece, leia no livro de Reis, aonde tinha um profeta velho, que já estava velho, ele não fazia mais a obra de Deus, estava lá só na sua cidade, largado. Ele resolveu e ouviu a notícia que os seus filhos falaram, que existia um profeta jovem, um jovem levantado de Deus, que Deus estava usando lá em Jerusalém para fazer milagres, para fazer muitas grandes coisas. Aquele profeta velho chamou o profeta jovem, aonde Deus tinha dado a ordem, vai, não para, jejua e segue até o final do caminho. Jejua. Ele fez um propósito com Deus, estava no meio do caminho, e o profeta jovem disse que viu o quê? Eu tive uma visão. Deus mandou um anjo me visitar, e esse anjo disse que tu tinha que vir para minha casa para comer, para mim te receber, porque tu ia passar por aqui. Um profeta muito usado. O profeta jovem foi, escutou o homem, esqueceu de escutar a ordenança de Deus. Você está vendo, meus irmãos? Aquele profeta era antigo, era experiente, tinha anos de fé. E a Bíblia não diz que ele é falso. A Bíblia não diz que ele é um falso profeta. Mas ele era um profeta invejoso. Porque Deus ele usa, mas não salva. Senhor, em teu nome expulsei demônio. Em teu nome. Então Deus ele usa, mas não salva. Então o espírito de inveja, sabendo que agora Deus estava usando um outro homem, fez com que aquele profeta jovem saísse da direção. E o fim foi trágico. Porque o profeta jovem agora foi morto no meio do caminho por leões. Porque desobedeceu a ordem de Deus e quis acreditar em visões do humano. Tem milhares de visões no YouTube. Tem milhares de visões de tudo. Hoje tem visão de tudo que é gente, meus irmãos. E é o quê? É o espírito do engano que tem atuado. É o espírito do engano que tem atuado. Porque o diabo ele não vai dizer, olha, Deus está mandando tu fumar, Deus está mandando tu beber. Não. O diabo ele vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo, para você saber a direção de Deus, que é Deus que está mandando. Foi assim que ele tentou Jesus, não foi? Ele disse, está escrito, ó. Está escrito. Mudando
para te sair da presença de Deus. Olha, está escrito mudando para te seguir o caminho errado. Então nós temos que buscar, meus amados irmãos, discernimento espiritual nesses últimos tempos. Olhe por discernimento espiritual. Não creia em tudo que é de Deus, porque muitas das vezes as pessoas estão falando em línguas te amaldiçoando e tu não está percebendo. Isso aconteceu comigo, aonde uma pessoa me ligou e começou a falar em língua estranha, e eu comecei a sentir algo estranho naquilo que ela estava falando. E ela entregava a profecia e falava em línguas. Ficou 30 minutos. Depois dali, meus irmãos, começou a vir uma fraqueza, uma frieza espiritual na minha vida que eu não entendia. Aí o Espírito Santo de Deus viu que tu colocou no teu ouvido, aquilo que eu estava sentindo, aquelas línguas estranhas, diferente, não era línguas que estavam te abençoando, mas sim estavam te amaldiçoando, estavam te sugando no mundo espiritual, e tu estava dando amém. Então, ora, jejum e conserta e vigia. Nós temos que vigiar, meus irmãos, porque o inimigo da minha alma, o inimigo da tua alma, ele está investindo forte em nós, ele está investindo forte conosco. Nós temos que orar, meus amados irmãos, que ele está enganando o homem de Deus. Ele deu visão para Jesus, ele pegou, arrebatou Jesus, deu visão para Jesus. O diabo também dá visão, irmãos. Orem antes de entregar, confirme, peça confirmação. Deus, ele entrega a visão e profecia, ele diz: não fala, que eu não quero que tu fale, só ora por aquela pessoa. Não é tudo que é para falar. Eu mostro para vocês pela Bíblia, porque Jesus levou Pedro, Tiago e João, levou eles no monte da transfiguração, e Jesus apareceu com o corpo glorificado. Apareceu Moisés de um lado, apareceu Elias do outro, e ainda Pedro falou: tu quer que eu construa mais uma tenda para que eles possam dormir, Senhor? Então Jesus conversou com Moisés, conversou com Elias, e logo depois se afastou, os homens sumiram, e logo que ele chegou para os seus discípulos, ele disse: não conte para ninguém a visão que vocês viram. Quem conhece a Bíblia sabe, não conte, porque ainda não é hora de vocês contar a visão que vocês viram. Não conte. Hoje tem visão, abre live. Hoje tem visão, já sai caminhando. Hoje tem visão, sai falando. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou 21 dias para entender uma visão que Deus deu. A Bíblia vai nos dizer que Pedro, por 3 vezes, Deus mostrou para ele a visão e ele não entendeu. Pedro andou do lado do mestre, caminhou com o mestre. O primeiro a receber o Espírito Santo a ganhar a alma, não entendeu a visão que Deus deu. Porque eu e você agora, sujeito a cair no laço de Satanás, não estamos orando e vigiando. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que nós estamos sujeitos ao inimigo entrar no mundo espiritual. Porque qual de vós, o diabo já não deu sonho perverso? Qual de vós que ora e jejua e o diabo não entrou no teu sonho? Por que ele não pode entrar para te dar sonho? Por que ele não pode entrar para te dar visão? Então vigie, meus irmãos. Ore, peça a confirmação de Deus. Se Deus, o Espírito Santo de Deus te inquietar, entregue, fale. Se Deus te inquietar. Mas muitas das vezes Deus vai dizer: não, é errado. Já é para repreender, porque é o inimigo que está entrando nesse sonho. Já repreende. Porque hoje, meus amados irmãos, as pessoas estão amaldiçoando com o espírito de engano. Hoje as pessoas estão amaldiçoando vidas, amaldiçoando casa. Eu tive uma visão que teu filho vai morrer. Está repreendido, Satanás. Está repreendido essa visão. O meu filho não vai morrer porque Deus tem chamado com ele. Ele vai morrer no tempo de Deus. E não é o diabo que vai matar o meu filho, porque a morte não pertence ao diabo. É o nosso Senhor Jesus que tem a chave da vida, da morte, do inferno. Só vai morrer se Deus quiser. Aleluia! Oh, glória a Deus! É isso que acontece nos dias de hoje. Estão amaldiçoando. E as pessoas recebem e ficam elicitando aquilo. Um pastor conhecido aí do YouTube vive falando: uma irmã teve um sonho que a minha esposa morria, eu ficava louco. E ele recebeu, está atormentado toda hora, abre live toda hora, esperando que isso aconteça. Repreenda, meus irmãos, não deixa isso acontecer. Está repreendido em nome de Jesus. Repreenda os maus, porque Deus, ele coloca nós para escolher a bênção ou a maldição. E as pessoas estão escolhendo receber as maldições sobre a sua vida. O nosso Deus é um Deus de bênção, um Deus de paz, um Deus que abençoa. O nosso Deus não se alegra na morte do ímpio. E hoje estão revelando: vai matar o teu esposo porque o teu casamento não é de Deus. Está no segundo casamento, espera que Deus vai matar o teu esposo. Deus não se alegra na morte do ímpio. Hoje essas revelações, a irmã me ligou dizendo: pastor, entregar a revelação para a moça que vai matar o esposo dela para ela sair do segundo casamento. Que Deus é esse? A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus quer salvar. Deus vai querer que morra no pecado ou que se conserte. Deus quer conserto do povo. Deus quer o conserto, meus irmãos. Então vamos ter discernimento espiritual. Vamos ter discernimento no mundo espiritual, meus irmãos. Vamos analisar a Escritura, examinar essas Escrituras, porque contém nela salvação para a vida eterna. João 5,39, Jesus disse: examina aqui, ó, porque é isso que tem aqui, é o resumo para nós se salvar. Isso que tem aqui, meus amados irmãos, é o resumo para mim e para ti se salvar. Ah, mas foi mexida, pastor, foi adulterado. O Espírito Santo de Deus testifica, porque é o Espírito Santo de Deus que ajuda nós a orar, a entender a palavra. Eu, quando era do mundo, eu abria a Bíblia e não entendia nada, parecia que era um livro em inglês. Depois que eu me converti, passei a orar, a jejuar, o Espírito Santo de Deus falava comigo lendo a Bíblia. Ele ia falando, ia se comunicando, e eu passava as madrugadas, coisa mais boa, na presença do Senhor. Irmãos, todos nós sabemos aonde que nós caímos. Lembra de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Lembra? Hoje Deus fala com a igreja Arca de Deus, para nós lembrar de onde nós caímos. Lembra de onde nós caímos e voltamos ao primeiro amor. A obra de Deus não consiste somente em pastor Jader e pastor Diego. Muitos irmãos estão preparados para fazer visita. Pede, nós vamos estar abençoando, nós vamos dar direção. Se Deus mostrar uma visita para visitar, faz. Algum lugar para evangelizar.
A porta da igreja está aberta o dia que tu quiser vir orar. Abrir a igreja, vou lá orar, consagrar a igreja. Então, meus amados irmãos, vamos buscar a Deus como nós não fazemos antes. Vamos começar a buscar a Deus como nós não fazemos, como nunca nós buscamos, saindo da média. Vamos estar entrando no quarto nível espiritual, chegando, encontrando as grandezas de Deus. Porque aí sim o paralítico vai levantar. Aí sim os milagres vão acontecer. Não vamos nos limitar somente àquilo que Deus nos deu até agora, porque Deus ele quer crescimento espiritual. Foi assim que aconteceu na minha vida e na tua vida. Tu iniciou numa igreja de Porto Alegre, olha onde é que tu está agora. Numa igreja que está te forçando ainda a crescer mais espiritual da onde que tu veio. A conhecer mais os mistérios de Deus, mais o Espírito Santo. Todos nós estamos aí disponíveis a fazer a obra, a ensinar, a mostrar o caminho. Então, meus amados irmãos, está na hora de nós sacrificar, porque o pecado está no mundo e Deus está afastado. Mas Deus vai vir para buscar nós, vai se aproximar de nós, se nós fizermos o sacrifício de Abel, um sacrifício agradável ao Senhor. E então a alma nossa vai clamar no céu, como o sangue que representa a alma. Agora clama a Deus, o sangue de Abel clama a Deus. Então Deus vai vir para te honrar e te salvar, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiel são suas palavras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas.